Olá, tudo bem? Este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para ter acesso aí a toda a nossa programação. Você encontra aqui os destaques da semana, os outros episódios do Conexão Futura e também acessa as nossas redes sociais aqui do canal Futuro, o Facebook, o Twitter e outros canais de comunicação, além, claro, de conhecer o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Conexão Futura oficial. Bom, a recente execução do líder xiita Nir al-Nir e de mais 46 pessoas acusadas de pertencer a facções terroristas na Arábia Saudita, um país de maioria sunita, causou revolta em diferentes nações árabes. A morte do religioso, que era um dos principais defensores da minoria xiita no país, aumentou a tensão entre os grupos islâmicos na região e causou protestos em diversos países, principalmente no Irã, que rompeu as relações diplomáticas com a Arábia Saudita. As manifestações voltaram os olhares para os mais de 1,5 bilhão de muçulmanos e para o islamismo, a segunda religião que mais cresce no mundo. Quem conversa com a gente pela internet sobre esse assunto é Ali Zogby, vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. Boa tarde, Ali, tudo bem? Obrigada por participar do Conexão Futura com a gente. Boa tarde, o prazer é nosso de ter a oportunidade de estar participando com vocês. Ali, eu queria começar com a seguinte pergunta: como a morte do líder xiita, o Nir al-Nir, pode afetar as relações diplomáticas entre os países muçulmanos? Eu acho que já afetou, né? A gente tem, a título até do início da matéria, houve o corte das relações diplomáticas por parte da Arábia Saudita. E também outros países estão seguindo a mesma linha, o Bahrein, o Sudão, enfim. Há algum tipo de movimentação, por exemplo, o Kuwait chamou o seu embaixador. Então, há uma movimentação bastante importante no rompimento de relações diplomáticas, isso já está em curso. Agora, Ali, existem muitas dúvidas, né, quando falamos aí nos países muçulmanos, no islamismo, das diferentes correntes, como, por exemplo, dúvidas entre as diferenças entre sunitas e xiitas. Você pode explicar um pouco para a gente a diferença entre essas duas correntes? Na verdade, as diferenças elas não são muito grandes, né? Eu vejo que essa divisão sectária ela é amplificada por diversos interesses, estão diretamente ligados às questões geopolíticas, muitas vezes, às questões de interesses econômicos, enfim. Mas essa divisão, também chamada fitna, ela acontece após a morte do profeta Muhammad. Uma parte da comunidade muçulmana entendia que quem deveria exercer o papel de califa, portanto, sucessor na administração da comunidade, seria o descendente da família do profeta. Havia da família do profeta o seu primo Ali, né? Também genro do profeta Muhammad. Então, uma parte da comunidade entendia que deveria ser essa pessoa o sucessor. A outra parte entendia que, através de um consenso, deveria se escolher, então, quem a comunidade, de uma maneira geral, achava que tinha mais competência. Entre os companheiros do profeta, o primeiro califa escolhido foi Abu Bakr, que viveu durante 2 anos. Depois nós tivemos Omar, também companheiro do profeta, e depois Osman. E, por fim, desses califas chamados enviados, nós tivemos, então, Ali, aí sim, da família do profeta. Quando da ascensão de Ali para o califado, também nós tivemos, então, algum tipo de divisão, no sentido de que foi chamada a segunda divisão, e essa divisão, ela estabeleceu, então, essa ideia de que algumas pessoas chamadas xiitas, que significa partidários de Ali, elas estabeleceram, então, uma corrente, um modo de pensamento ligado à religião, e a outra corrente, que é uma corrente hoje majoritária, ela se alicerçou naquilo que é chamado Sunna,
e no Hadith, que seria os ditos do profeta, e a vida, o comportamento do profeta, e há uma espécie de espelho naquilo que havia do convívio, enfim, daquilo que o profeta fazia no seu dia a dia. E aí, então, essa comunidade, ela tem essa diferença, que ela não é tão ampla assim, né? Ela é uma diferença relativamente pequena, porque as bases religiosas, elas são as mesmas, né? Na crença em Deus único, na crença no profeta Muhammad como um mensageiro que trouxe o Alcorão Sagrado, a palavra de Deus para a humanidade, assim como na crença de outros profetas, Adão, Noé, Abraão, Davi, Salomão, Moisés, Jesus. São muitos detalhes que envolvem aí essa diferenciação. Agora, Ali, eu queria trazer um pouco essa conversa para a comunidade árabe e islâmica que vive aqui no Brasil, porque o documentário Siraj, exibido aqui no Canal Futura, no programa Sala de Notícias, apresenta um dos aspectos da migração dos muçulmanos africanos aqui para o nosso país, que é a religião. No filme gravado na cidade de São Paulo, Sheikh Bob Johnson define os pilares do islamismo. Então, eu queria convidar vocês, eu vou tirar um pouco a imagem do Ali aqui da tela, para assistir a um trecho do Sala de Notícias, do Siraj. Vou colocar aqui para você que está em casa. Vamos lá. Baseado em 5 pilares. Esses 5 pilares são muito importantes para os muçulmanos. São, número 1, acreditar que não há nenhuma divindade além de Allah, que também acredita que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Segundo é oração. Oração é conexão entre ser humano e Allah subhanahu wa ta'ala. Através da oração que você consegue falar, se comunicar com Allah subhanahu wa ta'ala. Terceira parte é jejum. Jejum, você fazer jejum para Allah subhanahu wa ta'ala. Assim você também vai se sentir aquela fome. O que é a fome? Para fazer isso, para também quando uma pessoa vir para você que ele está sentindo fome, você vai sentir aquele gosto de fome. Quarta. A gente vai voltar aqui à nossa entrevista com o Ali. Ali, vou voltar a imagem do Ali aqui para a nossa tela, só um minuto. Perdão. Ali, você está nos ouvindo? Sim. Ali, você teve a oportunidade de assistir ao documentário inteiro que fala então sobre os muçulmanos africanos que vivem aqui no país. Quando os muçulmanos começaram a procurar o Brasil e como é que vive a comunidade muçulmana hoje em dia? Esse documentário mostra também que são origens muito diferentes, principalmente nessa mesquita em São Paulo, né? Diferentes países, Tanzânia, Líbia, comunidades diferentes que vivem juntas numa mesma mesquita. Então, rapidamente, se você puder explicar para a gente como é que vive a comunidade muçulmana hoje no Brasil. Essa comunidade, como o próprio documentário muito bem elaborado demonstra, é uma comunidade multifacetada. E mesmo com essa diversidade cultural que é bastante característica das regiões de onde vêm esses muçulmanos, eles acabam, então, se unindo em torno daquilo que preconiza a religião muçulmana, que é a não diferenciação entre nenhum ser humano. E o convívio aqui é muito compatível com aquilo que é a natureza mesmo do Brasil, enquanto um país também que tem diversas etnias, um país em que as culturas acabam convivendo de maneira harmoniosa. Então, essas pessoas se encontram em seus locais de oração, as mesquitas, e lá elas acabam, então, travando um conhecimento entre muçulmanos de uma mesma comunidade, mas de regiões diferentes, e acabam se relacionando até do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de convívio familiar, e as pessoas, então, interagem de uma maneira harmoniosa, cada um com a sua vivência. Então, é uma relação bastante harmoniosa, assim como preconiza o Alcorão Sagrado e a religião muçulmana. É um momento em que as pessoas
elas estão professando a sua fé, principalmente no período em que elas se congregam através da oração. E há, então, esse intercâmbio de informações entre pessoas de diversas regiões do mundo, né? Ali, eu queria agradecer, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer a sua participação mais uma vez. Conte sempre conosco aqui no Canal Futuro. Uma boa tarde para você. Muito obrigado, viu? É um prazer, o prazer é todo nosso. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. O Canal Futura realmente é um símbolo de um jornalismo de excelente qualidade, que leva informação, que leva conhecimento. Então, a gente também está muito satisfeito por parte da comunidade muçulmana nesse sentido. Muito obrigada, Ali. Até uma próxima oportunidade. Bom, para você que está em casa, se você quiser assistir a todo o documentário do Siraj, acesse então o canal do Sala de Notícias no YouTube, é youtube.com/Sala de Notícias Oficial e também futura.org.br/Sala de Notícias. E na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre procrastinação, que é o adiamento de algumas tarefas, tanto na vida pessoal como no trabalho. Muitas vezes, ela pode significar uma melancolia ou até mesmo o início da depressão. Por isso, não perca essa discussão e a gente volta daqui a pouco com mais Conexão Futura. Até já!